Dimensional Sovereign capítulo 88 e 89. Lord Hatia. O segundo rei demônio Coladicus olhou para Luca, Andras e outros soberanos que estavam fugindo. No entanto, seu olhar estava fixo em Luca. É surpreendente ver Luca no campo sanguinário. Ele não está no nível para brincar aqui ainda. Neste ponto, seu tom de voz era suave, e ele até soava amigável. Até parecia que estava contando seus pensamentos a um amigo. No entanto, Raincar sabia que Coladicus poderia mudar de uma hora para outra. O fato de que ele parecia gentil não reduziu a tensão de Raincar. Você conhece Luca? Ele se recusou a se tornar meu subordinado. Ele é um cara espalhafatoso. Quanta dificuldade nessa sua vida, hein? Não se preocupe em tirar conclusões precipitadas. Eu nunca desisto da minha presa. Havia um sorriso estranho no rosto de Coladicus. Raincar apenas o encarou. Pronto. Se você quer lutar, pode vir. Coladicus então franziu a testa. Raincar, eu não te entendo nem um pouco. Por que você está contente em ficar neste lugar remoto? Por que você não sai para explorar o resto das dimensões? Alguém como você, preso em um lugar como este, é um desperdício enorme. Coladicus saqueava e invadia outras dimensões. Então, ele era chamado de predador dimensional. Os reis demônios eram os seus servos leais e estavam orgulhosos dele. Área remota. A Vamon da Terra é uma área remota. Você por acaso acha este lugar ótimo? Esta não é uma área remota. Grandes coisas podem acontecer em Vamon. Mas se é assim, eu te pergunto, Coladicus, por que você está interessado em uma área remota? Não tem um motivo. Aconteceu de eu tropeçar neste lugar. Uhul. Eu preciso de algum outro motivo. Só faz sentido eu permanecer aqui se eu fizer uma chacina. Não é? Se for isso mesmo, você deve ter um monte de tempo livre. Por que você não para agora? Afinal, você jamais conquistará a Vamon da Terra enquanto eu estiver aqui. Raincar encarou ele, enquanto Coladicus apenas riu. Raincar, você está muito enganado sobre isso. Você é irritante. Mas sou eu que deixo você viver. Eu posso matá-lo a qualquer momento. Mas o processo de recuperação seria cansativo. Um sorriso cínico se formou no rosto de Raincar. A mesma ladainha que eu já ouvi dezenas de vezes. Pare de falar bobagens e mostre-me do que você é capaz. Com estas palavras, uma quantidade imensa de energia explodiu do corpo de Raincar. Flash! O espaço ao redor dele foi tomado por uma luz azul escura quando ele atacou. Porém, o ataque foi bloqueado pela energia intangível criada por Coladicus. Houve um enorme estrondo quando as duas forças colidiram. A energia em torno de Coladicus ficou vermelha. Ele abriu a boca e declarou: Raincar, tome isso! Hoje será o seu verdadeiro fim. Eu vou te matar de uma vez por todas. O fim. Eu realmente anseio pelo mar. Então por que não para de cantar de galo e me mostra do que é capaz? As áreas próximas foram destruídas quando ele colidiu com o segundo rei demônio. Ele só teve uma conversa com o segundo rei demônio para conseguir o máximo de tempo possível para Lucan e os outros soberanos fugirem. Não havia outra razão para falar com Coladicus. A rotina diária do segundo rei demônio envolvia destruir um mundo de Vamon. Simplesmente porque ele estava entediado. Portanto, ele não iria deixar Vamon antes de seu objetivo ser concluído.
O segundo rei demônio poderia simplesmente fugir se houvesse uma presença esmagadora no mundo que ele atacasse. Se ele estivesse vivo, não haveria um dia cansativo como esse. Raikar recordou com orgulho de um ser que uma vez ele chamou de amigo. Sua ausência era triste em meio ao caos que assolou os mundos de Vamon. Então, Lucan de repente surgiu em sua cabeça. Isso me lembra que o temperamento de Lucan se assemelha a ele. Não é uma coincidência que o estilo espadachim sangue dos céus tenha sido passado para ele. Assim, ele ficaria de olho em Lucan. Eu não sei se ele teve uma revelação por causa de meus ensinamentos. Mas será mais fácil se ele ficar mais forte rapidamente. Enquanto isso, os ataques de Coladicus se tornaram mais violentos. Quando a batalha entre o mais forte da Vamon da Terra e o segundo rei demônio começou, mesmo os subordinados deste voaram para lugares afastados. Como haviam estrondos enormes atrás deles, Lucan e os outros voaram o mais rápido que podiam. Eles tinham voado para bem longe. Mas ainda parecia que aqueles dois estavam lutando bem atrás deles. Embora Raikar tivesse dito a ele para não olhar para trás, Lucan, ocasionalmente, virava a cabeça para assistir à batalha entre Raikar e o segundo rei demônio. Parecia haver apenas uma luz vermelha e uma azul lutando entre si. O espaço ao redor dele se distorcia e tudo tremia com o embate. Era como se deuses estivessem brigando. Isso é realmente incrível. Lucan ficou espantado por Raikar ter poder suficiente para não ser pressionado pelo segundo rei demônio. Será que eu posso ficar forte assim? Ao invés de se tornar o mais forte entre os soberanos, ele queria ter a força para enfrentar o segundo rei demônio. Depois de assistir à batalha entre os deuses, Lucan ficou empolgadaço em vez de entrar em desespero. Ele só queria ficar mais forte. Em contraste, Andras e os outros entraram em pânico. Eles sequer olharam para trás para assistir à luta. Eles só voaram descontroladamente em direção ao lugar onde o círculo mágico do exército de defesa estava. Eu sou louco! Eu não deveria ter vindo ao campo sanguinário. Eu não quero vir a este inferno de novo. Assim que eles viram o segundo rei demônio, eles se sentiram como uma ovelha dando de cara com um lobo. A sorte deles era que eles tinham asas. Seria terrível se tivessem de correr por este lugar aterrorizante. No entanto, naquele momento, algo na floresta voou para o alto e bloqueou seu caminho. Eram monstros com o corpo de um macaco e a cabeça de um rato, porém com asas em suas costas. Eles tinham a pele preta e aproximadamente 2 metros de altura. Ratians. Era impossível Lucan não conhecer aqueles monstros. Eles eram como os guerreiros Ratians gigantes criados na base de Lucan. No entanto, aqueles Ratians gigantes agora tinham asas. Sua pele era de um preto bem escuro. Entre os Ratians, havia um líder, que tinha aproximadamente 4 metros de altura, o dobro do tamanho dos outros Ratians. Missão 15. Destrua o Lord Ratian. Recompensa: experiência 15.000 nodes, 100 pedras lunares grandes. Uma missão apareceu. É claro, o objetivo era destruir o Lord Ratian. Kikiki. Soldados do Exército de Defesa da Vamon da Terra. Eu poderei poupá-los se vocês se renderem. Ele disse que poderia poupá-los se eles se rendessem. Mas ele já estava salivando como se quisesse comê-los. Lucan cerrou os dentes. Ele conseguiria derrotar um monstro de nível Lorde. Claro. O monstro era um pouco mais fraco do que Lapus, que foi morto por Raikar. Mas ainda assim um adversário de nível Lorde não seria nada fácil.
Acima de qualquer outra coisa. Seria o fim se eles fossem derrotados. Este era o campo sanguinário. Não havia ressurreição. Mesmo assim, não havia nenhuma maneira de escapar dele. Assim que Raikar e o segundo rei demônio se aproximassem daquela área, eles seriam imediatamente transformados em pó. Não há como evitar uma luta. Lucan desembainhou a espada do Lorde Vampiro e avançou em direção ao Lorde Ratian. Eu vou cuidar do Lorde. Vocês devem matar os servos. A horda de Ratians começou a voar em direção a Lucan antes mesmo de ele terminar de falar. Ele estaria cercado antes de chegar ao Lorde Ratian. Flash. De repente, um clarão se espalhou como uma onda em torno de Lucan. Kek. Kewok. Os Ratians voadores que estavam circundando Lucan foram mortos imediatamente. Você ganhou experiência. Você ganhou 87 nodes. Você ganhou um ponto de merecimento da Lua Vermelha. Você ganhou uma pedra lunar pequena. Você ganhou uma essência da escuridão. Estes foram os itens que ele ganhou quando os monstros foram derrotados. Um ponto de merecimento? Eles dão um ponto de merecimento. Além de pedras lunares e a essência da escuridão. Essas mensagens tinham aparecido dezenas de vezes. O grupo tinha sido desfeito quando Raikar começou a lutar contra o segundo rei demônio. Então Lucan recebeu todos os itens. Incrível! Era perigoso. Mas depois de ver os itens que apareceram, Lucan pôde ver o porquê do campo sanguinário ser uma área tão atrativa. Fenda Celestial Estoica. Lucan continuou usando sua habilidade diária para eliminar os monstros e se aproximar do Lorde Ratian. Então, o Lorde atacou Lucan com um enorme machado de batalha. Kikiki! Onde você pensa que vai com tais habilidades insignificantes? Ataques de machado que rasgavam o espaço. Uma aura acinzentada envolvia o machado como chamas. Lucan bloqueou com sua espada. Mas ele ainda assim recebeu dano. Ugh! Dano físico e mágico foi recebido ao mesmo tempo. E assim os pontos de vida dele caíram rapidamente. Pontos de vida. 2.370 de 2.970. Se não fosse pelas suas asas, ele poderia ter morrido em um único ataque. Eu posso aguentar. As chances são boas o bastante. Os movimentos do Lorde Ratian estavam sendo memorizados por seus olhos. Ao mesmo tempo, ele sentiu como impedir os ataques. Não. Na verdade, seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse tomar aquela decisão. Coou. Ele conseguiu contra-atacar. Eu pensei que ele não iria ser afetado. Mas houve danos. Assim que Lucan viu o sangue negro pingando do corpo do Lorde Ratian, ele sentiu que suas habilidades estavam diferentes de antes. É claro. O poder de batalha do Lorde Ratian era muito inferior ao do Lorde Carniçal que ele tinha enfrentado antes. No entanto, ele ainda era de nível Lorde. Além disso, ele não era um clone. Não importava o quanto o nível dele tivesse aumentado. Ele achava que seria demais vencer contra um monstro de nível Lorde em uma luta 1 contra 1. Apesar disso, seu ataque causou mais dano do que ele esperava. Seria devido ao aumento do dano conferido pelas asas do caos? Provavelmente. A suposição dele estava correta. Particularmente, era provável que tivesse aumentado porque elas foram para o estágio 2.
A força das habilidades dele também foi incrementada através dos corações. Além disso, como seu nível aumentou, o estilo espadachim Sangue dos Céus também ficou mais forte. Havia também o efeito de ter conhecimento sobre Hatians. Em outras palavras, Lucan possuía conhecimento intermediário sobre os Hatians e poderia causar muito mais danos neles. A taxa de aparecimento de itens também era maior. Todos esses fatores foram essenciais para levar à situação atual. O fator primordial foi o ensinamento de Raikar. As 2 horas de treinamento extremo foram uma preparação para hoje. Através daquele treinamento, Luca aprendeu como não ser facilmente derrotado na batalha quando se lutava contra adversários fortes. Mesmo assim, Luca não esperava que estivesse tão forte. Ele só notou o poder de suas habilidades depois de começar a enfrentar o Lord Hatian. Depois de receber uma série de ataques do Lord Hatian, ele conseguiu contra-atacar novamente. Pontos de vida: 2970 de 2970. Naquele momento, a espada do Lorde Vampiro absorveu a vitalidade do inimigo e encheu os pontos de vida de Lucan. Andras ficou surpreso ao ver que Lucan encarou o Lord Hatian sozinho. Lucan! Quando é que ele ficou tão forte? Eu não consigo acreditar. Ele já tem um poder de combate no nível dos Lords. Eles pensaram que conheciam a força de Lucan, mas parecia estar enganados. Ele tinha um poder de combate bem diferente do de alguns dias atrás. No entanto, eles estavam meio que agradecendo por isso agora. Se não fosse por Lucan, eles teriam sido mortos pelo Lord Hatian. Era bem essa a situação. Agora não era o momento para ter inveja da força de Lucan. Este era o campo sanguinário. Era um lugar perigoso, onde eles não seriam ressuscitados ao morrerem. Eles teriam tempo para ter inveja depois de deixar o campo sanguinário. Vamos unir nossos poderes. Andras avançou nos monstros dos arredores, a fim de tornar mais fácil para Luca lidar com o Lord Hatian. Damas, Agnus e Feide fizeram o mesmo. Graças a isso, Lucan poderia lutar contra o Lord Hatian sem preocupações externas. Fenda Celestial. Flash. Lucan rapidamente usou uma fenda celestial em uma brecha na defesa entre os ataques do Lord Hatian, cortando fora a mão esquerda do monstro. Coou! O corpo do Lord Hatian tremeu com a dor. No entanto, surpreendentemente, uma nova mão apareceu onde a anterior foi cortada. Uma capacidade de regeneração absurda. Isso não era tudo. Cucucu. Eu nunca pensei que eu teria que usar isso contra um soberano humano qualquer. O Lord Hatian murmurou. Naquele momento, alguém com a mesma aparência que ele apareceu. 2 contra 1? O Lord Hatian pensou que conseguiria vencer ao lutar junto com seu clone. Mas Lucan ainda estava confiante. Nesse meio tempo, ele conseguiu memorizar os padrões de ataque do Lord Hatian. O clone também seria muito mais fraco. Então ele não estava preocupado. No entanto, Lucan estava enganado. Vá! Vá e destrua ele! Ao comando do Lord Hatian, o clone voou em direção a Lucan. Era um ataque estranho, sem se preocupar em defender ao mesmo tempo. O que? Lucan imediatamente atacou com a espada do Lorde Vampiro. Naquele momento,
O clone literalmente explodiu. Buon! Era isso. Lucan tentou se afastar. Mas a explosão causou uma onda de choque poderosa que o atingiu. Ag! Ele foi arremessado para longe e caiu no chão. Andras e os outros ficaram surpresos ao ver aquilo. Até aquele momento, Lucan estava obviamente dominando o combate contra o Lord Hatia. Portanto, eles não poderiam imaginar que a situação se inverteria desta forma. Uma explosão. Foi um ataque terrível gerado pela explosão do clone. Essa força explosiva era aterrorizante. Andras e os outros também receberam alguns danos. Apesar de estarem lutando contra os servos a uma certa distância, Lucan não tinha como sair ileso daquela habilidade devastadora. Apesar da excelente armadura que ele usava. Assim, não era uma surpresa que ele tivesse sido lançado ao chão, onde o impacto machucou ainda mais. Seu estado era lastimável. O sangue jorrava de seu corpo, tingindo os arredores de vermelho. Andras e os outros olharam para ele com expressões mistas. Os esforços de Lucan foram em vão. Ele deve estar morto. Originalmente, eles teriam ficado agradecidos com esta situação. No entanto, seus corações estavam pesarosos. Se Lucan, o soberano número 1 da Vanmond da Terra, tinha morrido, eles definitivamente não teriam muita chance. Seria a vez deles morrerem em breve. Kikiki. Estão vendo? Soberanos humanos insignificantes. O Lord Hatian voou em direção a Andras e os outros. Naquele momento, Lucan, que estava deitado imóvel no chão, abriu os olhos. Ele se levantou com dificuldade. Ugh! Apesar de seu estado terrível, ele ainda estava vivo. Pontos de vida: 821 de 2970. Além disso, ele ainda tinha 821 pontos de vida sobrando. Ele ficou chocado e confuso com a explosão inesperada. Mas agora ele tinha recobrado seus sentidos. Lucan bebeu uma poção de cura rapidamente e riu amargamente. A vontade da sobrevivência me salvou. Foi a nova habilidade que apareceu quando as asas do caos chegaram ao estágio 2. Seus pontos de vida estão abaixo de 30%. Vontade da sobrevivência foi ativada. Sua defesa física e mágica irá aumentar significativamente quando a vontade da sobrevivência estiver ativa. Este era o motivo. Foi precisamente no momento em que seus pontos de vida caíram para 891 pontos. A habilidade foi acionada automaticamente. Mesmo que o próprio Luca estivesse confuso ou até inconsciente. Nesse ponto, o impacto da explosão gradualmente diminuiu até que sobraram 821 pontos de vida. Sua defesa tinha aumentado para compensar os danos. Você encontrou uma Aoki. Nesta situação, ele notou uma Aoki que ele não poderia detectar do céu. O impacto da explosão fez a poeira levantar e revelou a Aoki parcialmente escondida. Claro, a Aoki estava localizada em outra dimensão. Então ela não era visível. Somente os que tinham uma chave seriam capazes de ver a fechadura, que naquele momento estava incrivelmente brilhante. Ela tinha estado enterrada no solo e só agora apareceu. O que haverá dentro da Aoki? No entanto, agora não era o momento de pensar sobre isso. Ele iria pensar sobre a Aoki depois de matar o Lord Hatia. Minha vida está muito baixa. Eu tenho que recuperar ela. Quando Lucan começou a beber a primeira poção, o Lord Hatia o notou e franziu a testa. Você não morreu na explosão. Que cadela resistente!
Então eu vou terminar de acabar com a sua vida. Ele imediatamente voou para o chão onde Lucan estava e começou a atacar. O machado atacava Lucan como uma tempestade. Lucan imediatamente jogou fora a poção e se defendeu. Merda! Uma poção de cura avançada restauraria somente 300 pontos de vida. No entanto, ele não teve tempo de bebê-la inteira. E por isso nem tudo foi aproveitado. Pontos de vida: 1021 de 2970. Apesar de estar com mais de 1000 pontos de vida, os movimentos de seu corpo estavam lentos devido à explosão. Ele mal conseguia se defender. Quiçá retaliar. Naquele momento. Porém, Agnus, que estava observando do céu, se aproximou e entoou um feitiço. Tenha força. Luca. Cura maior. Uma luz brilhante apareceu de seu cajado e encobriu Luca. Pontos de vida: 1532 de 2970. Surpreendentemente, mais de 500 pontos de vida foram recuperados de uma vez só. No entanto, ela não parou e continuou usando sua magia até que a vida de Luca estivesse completamente recuperada. Pontos de vida: 2970 de 2970. Agnus tinha uma magia de recuperação incrível. Era sensacional. Mas também era surpreendente que ela não tivesse hesitado em usá-la em Luca. Ela também foi ferida e estava cheia de sangue por causa da explosão. Mas ela usou a magia em Luca ao invés de em si mesma. Nesta situação inesperada, Agnus sorriu para Luca. Não ache que eu gosto de você. Estou apenas seguindo as palavras de Raincar. No campo sanguinário, eles deviam ser aliados em vez de puxar o tapete um do outro. Raincar disse isto a eles. Mesmo assim, o coração de Luca se encheu de ternura. Eu não vou esquecer a sua ajuda. Agnus. Graças a Agnus, seu corpo foi restaurado à sua melhor condição. Caca. Shvak. Shvak. Lucan começou a pressionar o Lord Ratian mais uma vez, deixando o corpo do Lorde coberto de sangue negro. Que é? Ele cambaleou para trás e Lucan usou a fenda celestial. Flash. O braço direito do Lord Ratian voou para longe. Que a arra. No entanto, desta vez, ele não cresceu de volta como antes. Você vai pagar por isso em breve. O Lord Ratian se virou e começou a fugir rapidamente. Ele havia descido para o chão com a certeza da vitória. Agora que ele estava correndo risco, ele decidiu fugir. No entanto, o oponente do Lord Ratian não deixou ele voar para longe. Um flash instantaneamente emergiu da espada de Luca. Fenda celestial. Fenda celestial. Ele mandou sua habilidade no Lord Ratian seguidas vezes. Fumaça preta saiu do corpo despedaçado. Oh! Que irritante! O Lord Ratian não era mais capaz de voar com tantos cortes em seu corpo. Lucan se aproximou e atacou com sua espada uma última vez, fazendo o Lord Ratian desaparecer. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Ele ganhou 4 níveis em um instante. Você ganhou 8. 402 nodes. Você ganhou 123 pedras lunares pequenas. Você ganhou 52 pedras lunares grandes. Você ganhou 500 pontos de merecimento da lua vermelha. Você ganhou 28 essências da escuridão. Você ganhou um baú de prata do Lord Ratian. Você ganhou um baú de ouro do Lord Ratian. Missão 15 foi concluída. Como recompensa,
Você receberá experiência suficiente para aumentar o seu nível. Você recebeu 15.000 nodes como recompensa. Você recebeu 100 pedras lunares grandes como recompensa, juntando com as recompensas da missão. Ele ganhou 5 níveis. Graças a isso, Luca estava agora no nível 45. Ele tinha se tornado ainda mais forte e riu orgulhoso. Hehe. Eu derrotei um monstro-chefe e ganhei 500 pontos de merecimento. Além disso, ele ganhou 2 baús de tesouro. Um de prata e um de ouro. Ele imaginou rapidamente o que haveria nos baús. Mas agora não era o momento para abri-los. Nesse meio tempo, monstros estavam se aproximando por todos os lados. Ao mesmo tempo, Agnus também ganhou um nível. Ela usou algumas magias de recuperação em Luca. Então sua contribuição na eliminação do Lord Ratian foi recompensada. Além disso, Andras e os outros lidaram com os monstros que os cercavam. Enquanto Luca ficou livre para enfrentar o Lord Ratian sem distrações. Portanto, eles também ganharam um nível cada. Somando tudo, Lucan ganhou 5 níveis. Agnus 2. E o resto ganhou um nível. Então, todos estavam em melhores condições. Eles não tinham medo dos monstros que apareciam de todo lado. No entanto, Lucan gritou internamente quando viu eles se aproximando. Droga! Eu queria tentar abrir a Oki. Porém, aquele não era o momento apropriado. Eu vejo outros monstros de nível Lord naquela direção e vindo para cá. Devemos sair daqui o quanto antes. Ele mal conseguia enfrentar um. Muito menos 2. Sim. Vamos voltar para a barreira mágica. Eu também acho que é o certo. Assim que eles estavam prestes a fugir, uma silhueta familiar apareceu no céu. Era o comandante que parecia um demônio. Ligas. Muitos outros soldados voavam atrás dele. Ele estava conduzindo suas tropas contra o inimigo. Os monstros do segundo rei demônio se assustaram e começaram a fugir. Persigam e matem tantos quanto conseguirem. Sim. Senhor. Depois de ver os servos do segundo rei demônio fugindo, Andras e os outros suspiraram de alívio. Ligas desceu depois de encontrar os soberanos ali sozinhos. O que vocês estão fazendo aqui? Onde está Rankar? Ele está agora em uma batalha contra o segundo rei demônio Coladicus. Luca explicou brevemente o que aconteceu. Ligas não parecia surpreso ao ouvir a história. Na verdade, Rankar lutava contra o segundo rei demônio pelo menos 1 ou 2 vezes por dia. Então, Ligas parecia estar mais interessado no fato de que Luca havia derrotado o Lord Ratian. Mesmo que o Lord Ratian fosse um Lorde de poder baixo. É incrível que ele tenha conseguido matá-lo. Ele é um cara realmente incrível. Como esperado de alguém em quem Rankar está de olho. No entanto, ao contrário de seus pensamentos interiores, Ligas falou com um tom frio. Você deu sorte. Ter sobrevivido até aqui ainda não é algo significativo. Mais uma vez, é mais importante aprender a sobreviver do que ser forte. Eu vou manter isso em mente. Luca assentiu e Ligas falou mais uma vez. Agora, voltem para o círculo mágico. Eu irei para onde Rankar está. Sim. Ligas. Ligas voou para o céu e desapareceu rapidamente. Andras também voou para o alto. No entanto, Luca não se moveu. Ele estava olhando para a fechadura que apareceu no chão perto dali. Você não virá junto com nós? Luca? Agnus perguntou. Luca negou com a cabeça.
Eu vou voltar depois de explorar o terreno aqui um pouco mais. Entendido. Então. Estamos indo. Ela não perguntou duas vezes. Foi o mesmo para Andras e os outros. Eles queriam voltar para a área de segurança e sair dali o mais rápido possível. Quando eles saíram, Lucan pegou uma chave de seu inventário e a colocou na fechadura. Uma nova mensagem apareceu. Você deseja abrir a OC? Sim ou não?